Muito boa noite, minha rapaziada. Na verdade, bom dia, né? Agora de volta aí em casa. É nesse momento que eu tô gravando aqui mais ou menos meia-noite, né? Dá aquela hidratada, que eu tomo aquele gelinho maneiro depois do jogo, né? Mas o importante, né, cara, é que o Botafogo venceu, né? O Bragantino por 2-0, mas poderia e eu posso estar sendo meio corneteiro demais, cara, mas eu acho que deveria ter sido mais. E eu não digo que deveria ter sido mais pelo nível do Bragantino. O Bragantino é um dos times que está ali na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. O Bragantino, inclusive, nesse momento está melhor colocado do que o próprio Botafogo, tá? Mas pelo que foi o jogo, sabe? O Botafogo podia ter ido para o vestiário, ido para casa, né, e levado uma vantagem de 3, 4, 5 gols para Bragança Paulista contra uma equipe de qualidade. A grande questão é essa. E vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E a gente via, cara, né? Primeiro de tudo, né, analisando aqui o pré-jogo, tá, gente? A gente viu uma escalação que a gente teve, por exemplo, o Newton, né, como titular, né, por opção. O Alan ficou no banco, o Danilo ainda não está disponível e na opção, no treinamento, naquilo que o David Ancelotti pede, o Newton ganhou a vaga do Alan, certo? Aspecto físico, aquilo que se pede taticamente, né? E tivemos aí um meio com Newton e Marlon, né? Dá para perceber que o David gosta do Newton, correto? E o Cuiabano para esse jogo, pelo aspecto agudo, né, pelo combate ali no lado do campo, ganhou a oportunidade de ser titular. Então a gente percebe que o, o David ele não está tendo um aspecto de mais de hierarquia, né? Jogadores que estão há mais tempo, líder, não, né? O cara tá treinando bem, tá se atribuindo ao aspecto tático, tá fazendo aquilo que eu entendo que tem que entregar. Ele vai entrar em campo, vai começar como titular. E principalmente dada a expectativa que se tem pro jogo, sabe? Pro determinado jogo em si, certo? Enfim. E nos primeiros 10, 15 minutos ali, cara, eu tava vendo problema, né? Eu acho que se o Botafogo, por um lado, contra o Corinthians, por exemplo, o Botafogo começou muitíssimo bem. O Botafogo foi muito bem, principalmente no primeiro tempo. Os primeiros 30 minutos de jogo, o Botafogo foi soberano, aí o Corinthians começou a se encontrar um pouco mais. E no segundo tempo, o Corinthians foi muito melhor no Campeonato Brasileiro. O jogo entre Botafogo e Bragantino foi assim, mais ou menos o contrário. O Botafogo, o Bragantino começou melhor, criou oportunidades, foram duas chances claras de gol no começo do jogo. Acho que tinha, enfim, alguma dinâmica que não estava acontecendo e o Bragantino ele estava conseguindo encaixar a marcação para pressionar e roubar a bola. Só que o Bragantino não manteve essa intensidade e numa parada que esteve ali, um jogador caiu no chão, não sei exatamente o que aconteceu, o David conseguiu ajustar alguma coisa, né? E o Botafogo começou a perturbar o Bragantino. Nessa começou a criar oportunidades, principalmente ele com o Vitinho e o Arthur, que estavam, né, principalmente o Arthur, né, cara, acabou errando ali algumas tomadas de decisão. E o Vitinho, cara, eu nesse jogo, né, eu vou confessar pra vocês, eu assisti esse jogo na Oeste Inferior, né? Eu tava ali bem perto do escanteio, onde rolou o cruzamento do Vitinho pro primeiro gol. Cara, a Oeste Inferior é insuportável. Não tem como. Cara, eles estavam xingando assim o Vitinho, né? Uns 5, 6 caras do meu lado. Os malucos estavam xingando o Vitinho sem o menor motivo. Né? Implicância pura. Né? O Vitinho tocava na bola, dava um passo para trás, vai tomar no cu, Vitinho, seu merda. O Vitinho dominava a bola, dava um passe em construção correto. Vai tomar no cu, Vitinho, passe de merda. Aí vinha um passe pro Vitinho que era ruim. Então, naturalmente, ele dominava meio esquisito. Vitinho é uma merda. Cara, o Vitinho acerta um ótimo cruzamento pro Montoro. Inclusive, que legal, né, cara? O Montoro é importante, né? Ele ter feito esse gol. Acho que o Montoro ele precisava justamente desse gol para soltar ainda mais.
Eu espero que o pessoal da Europa não esteja assistindo o Campeonato Brasileiro, cara, porque se estão vendo o que o Montoro tá fazendo em pouquíssimo tempo, com 18 anos de idade aqui no Brasil, eu tenho muito receio assim, o quanto que um Atlético de Madrid da vida, uma Inter de Milão, enfim, um Arsenal da vida pode meter de dinheiro aí pro Montoro, pra gente já acabar perdendo ele na reta final do ano, sabe? E o Vitinho, cara, ele deu um baita cruzamento. E as pessoas ao meu redor falando, o Vitinho errou o cruzamento. Eu falei, pô, gente, aí vocês me desculpem, aí é foda, irmão, vocês não jogaram bola. Né? O Vitinho errou o cruzamento. Enfim. E o Botafogo continuou pressionando, né? Até inclusive chegar ao segundo gol. E que jogada do Barbosa, né? Você vê a qualidade dele para construir, o toque pro Cuiabano que começou mal demais o jogo, depois foi se encontrando, deu um lindo cruzamento pro próprio Barbosa atacar a área e marcar o gol dele. Né? Muito bacana o Barbosa marcando o gol com a camisa do Botafogo. E a partir dali, irmão, foi bombardeio do Botafogo. E aí tivemos no segundo tempo o Botafogo perdendo gols que, assim, cara, não existe perder, sabe? Arthur Cabral, na minha opinião, fez até um jogo ok, né? Mas fosse um volante perdendo gol, ok. Fosse um meia perdendo gol, mais ou menos. Agora, um centroavante, um homem-gol, o cara que é, mano, o definidor. O Arthur Cabral não pode perder o gol que ele perdeu ali na reta final do jogo. Não pode, é proibido. Proibido. Não dá. Não dá mesmo. E o Nathan Fernandes, cara, meu amigo, assim, ele não se esconde do jogo, isso é uma virtude legal. Ele e o Matheus Martins, por exemplo, não se escondem do jogo, eles vão pra cima, pegam a bola, vão pra dentro. Mas é muita tomada de decisão errada. É muito gol perdido. É muito mole. E na reta final, não fosse o John, né, que foi assim, uma partidaça, eu queria entender o que se passa ali. Tafarel, né, que é o preparador de goleiros, então naturalmente passa pelo crivo do Tafarel a convocação de um goleiro ou não. Tafarel, qual é a sua explicação para não convocar o John? Né? Assim, Tafarel que já foi responsável, inclusive, pela barração do Jefferson lá atrás, né? Em 2015, há 10 anos. Qual é a sua explicação, assim, de verdade, Tafarel, pro John nunca ter sido convocado pela seleção brasileira? Eu juro que se eu encontro o Tafarel aqui na Barra da Tijuca, eu pergunto na hora pra ele. Não é possível. Mas, enfim. Tivemos o Botafogo vencendo por 2-0. Uma partida que começou até mal. Mas o Botafogo podia ter feito 3, 4, 5. E é isso que me preocupa um pouquinho, cara. Porque contra o Bragantino, lá em Bragança, né, a gente tá falando de um time que tem qualidade, cara. Então, assim, um golzinho no começo dos caras pode complicar o jogo. Acho que o Botafogo tem uma boa vantagem, né, pra administrar, mas vai ter que jogar a bola por lá. 3-0, 4-0 já dava um conforto muito maior. Principalmente numa competição que a gente quer ganhar. Isso é o mais importante. Mas, enfim, virada de chave, foco no mercado. Inclusive, amanhã eu tenho muita coisa para falar com vocês sobre o mercado da bola. E domingo, Botafogo Cruzeiro. Te espero lá. Um abraço e fui!